Graça e paz aos que estão aqui, aos que estão nos acompanhando pela internet, o nosso abraço, nossa oração. Que Deus nos abençoe, que Deus fale aos nossos corações nessa noite. Tenho tentado lhes falar sobre famílias. Tenho tentado lhes falar sobre o privilégio de termos uma família, de sermos uma família. E semana passada eu tentei arrazoar ou pensar sobre o privilégio que nós temos de ser pais, de como nos encontrar, ou onde nós estamos quando Deus pergunta para nós, aonde estamos? Como perguntou para Adão ali no Éden. E hoje tentarei pensar um pouquinho continuar pensando um pouquinho sobre família. E o tema para nossa reflexão dessa noite é: não é bom que a família esteja só. Não é bom que a família esteja só. E eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis. Nós vamos continuar aqui em Gênesis, no capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso de número 15. Gênesis capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso de número 15. Facinho de achar, rapidinho aí, diz assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. O verso 18 diz: Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, o Senhor Deus trouxe o homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Olha só, nós vamos ler até aqui. Para nós pensarmos um pouquinho sobre família, nós precisamos entender um pouquinho do contexto do texto lido. Eu já disse para vocês, semana passada, que não é a intenção do livro do Gênesis dizer para nós como tudo começou. A Bíblia não se propõe a ser um livro científico. É um grande equívoco, um grande erro nós cairmos no debate ciência e teologia, evolução e criação. É uma perca de tempo muito grande. A ciência está aí para explicar muitas coisas e a teologia não existe para nos dar todas as respostas. A teologia existe para nos dizer o que Deus espera de nós, nos ajudar a entender a vontade de Deus e não a ciência. Moisés, os teólogos dizem que foi Moisés que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, não escreve numa perspectiva científica. Moisés escreveu esse livro aproximadamente 1500 anos antes de Jesus nascer. Ele não está preocupado o que a ciência vai dizer depois. Ele não está preocupado se a NASA vai achar vestígios do que o que ele escreveu tinha razão. O que Moisés está escrevendo? Moisés está escrevendo assim, para exemplificar melhor, é como se Moisés estivesse conversando com o vizinho dele. O vizinho de Moisés chega para ele e fala assim: Moisés, esse mundo está um caos. Moisés, cara, eu não sei, está uma bagunça, está uma desordem, ninguém sabe nada, ninguém tem resposta para nada, ninguém ama ninguém sabe para onde olhar. Por quê? Porque a cultura que Moisés estava inserido era uma cultura totalmente idólatra. O ser humano, ele busca para si deuses, o tempo todo, e isso nunca mudou e nunca vai mudar. Então naquela época, quando chovia demais, os caras oravam para o Deus Sol. Os caras achavam que tinha um Deus Sol, e daqui a pouco eles achavam uma imagem para aquilo ali e oravam ao Deus Sol, para que parasse de chover. E quando faltava chuva, eles oravam para o Deus da chuva. E oravam, e aí daqui a pouco alguém se perdia na floresta, eles achavam que tinha que orar para o Deus da floresta. Existia um Deus na floresta, e eles tinham o costume de achar que os deuses moravam nos altos montes. É por isso que o salmista, se eu não me engano, o Salmo 121 diz: elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. Isso todo mundo fazia naquela época.
Todo mundo olhava para o alto, todo mundo buscava o socorro nos deuses. Só que aí o salmista continua dizendo: mas o meu socorro vem do Senhor, o dono de tudo, o que fez tudo, o criador de tudo e de todos. A minha salvação vem do Senhor Deus, criador dos céus e da terra. Então o livro de Gênesis, ele está dentro dessa cultura, para nos dizer o quê? Que o mundo estava uma bagunça. Então Moisés escreve que nós precisamos nos voltar para Deus, porque Deus é o criador de tudo e fez tudo com uma certa ordem. É por isso que no capítulo 1 ele diz que a terra era sem forma e vazia, caos. Era um caos. E Deus vem organizando todas as coisas. Deus vem organizando todas as coisas. Faz o dia, faz a noite, faz os luminares, faz separação da água, da terra seca, faz as aves, faz os bichos, papapá. Ou seja, Deus organiza todas as coisas. E a coroa dessa organização quem é? O ser humano. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem com a nossa essência, para que ele seja o quê? Eu disse isso semana passada. Tudo, ou toda a criação tem o seu telós. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. A palavra hebraica para feitura, imagem e semelhança é telós, é propósito. Qual que é o propósito do ser humano? Se o telós da faca é cortar, se o telós da régua é medir, o telós do homem é ser a imagem e semelhança de Deus, que faz o quê? Põe ordem no caos. O livro de Gênesis está dizendo assim, a humanidade precisa olhar para o alto e entender quem Deus é, e buscar a sua semelhança em Deus, para a glória de Deus, para que o caos seja organizado. Isso, às vezes os caras ficam perdendo tempo. Não, porque a Bíblia tinha razão. Porque a Bíblia deixou de ter razão. Não, porque acharam um vestígio científico. Desculpa. Acharam um vestígio científico para mostrar que a Bíblia tinha razão. Beleza. Minha fé não muda se a ciência dizer que ela tem razão ou não tem razão. Porque a Bíblia não é um livro científico. O livro de Gênesis não significa, ou não está aí para nos responder como tudo começou. Mas está aí para nos responder como tudo deveria ser. E no capítulo 2, você pode ver às vezes o título da sua Bíblia, não sei como está, mas no minha está, a origem da humanidade. O que o autor está querendo dizer? O autor está querendo dizer assim, olha, a humanidade foi criada para ser assim. Deus fez Adão do pó da terra. Irmãos, Deus não fez um bonequinho de voodoo de barro e assoprou. Irmãos, o que Deus está querendo nos ensinar é que todos somos criados por Deus iguais. Não tem preto, não tem branco, não tem japonês, não tem gordo, não tem baixo, não tem rico, não tem pobre. Todos nós fomos criaturas feitas pelas mãos de Deus, do coração de Deus. A Bíblia não se propõe a ser um livro científico, mas como tudo deve ser, ordem no caos. Por que o homem se mata? Por que há o preconceito? Por que as pessoas matam por religião? Por que as pessoas matam por etnia? Por que as pessoas são preconceituosas com quem mora fora? Por quê? Porque o ser humano perdeu o seu telós. O ser humano perdeu o seu propósito. E o ser humano se esqueceu que todos nascemos segundo o coração de Deus, todos nascemos iguais perante Deus. E Moisés continua escrevendo para que aquele caos que ele via dentro da sua concepção de mundo fosse solucionado. Ele continua escrevendo. Então, aí, depois que ele foi feito a imagem e semelhança de Deus, Deus chama o homem para ajudar ele a botar ordem no caos. Ele diz, olha, coloque o nome nos animais. Os animais não tinham nome. A Bíblia está querendo dizer que foi Adão que deu nome mesmo a todos os animais? Não, queridos. A ilustração, a poesia está dizendo assim, Adão cumpria o seu telós. Ele botava ordem no caos. Só que, uma notícia, não me desobedeça. Está vendo aquele mal ali? Então, não coloque ele para dentro de você, porque o dia que você colocar ele para dentro de você, você morre. A história da maçã, da Branca de Neve, fica legal na Branca de Neve.
Mas no contexto das Sagradas Escrituras não era maçã. A poesia das Sagradas Escrituras diz assim, ó, o mal estava ali, à disposição do lado de fora, e tudo era muito perfeito. O homem botava ordem no caos, ele olhava para tudo e tinha amor às coisas, ele cuidava do jardim, ele mantinha o equilíbrio. Só que a partir do momento em que ele olhou aquele mal e colocou o mal para dentro dele, ele se voltou contra Deus, ele se achou Deus, e aí nós brigamos com Deus como raça humana. E Deus dá uma sentença no versículo 18. Ele diz assim, ó, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Aqui Deus está falando sobre humanidade. Não é bom que ninguém viva sozinho. Não existe vida sozinho. Você pode estar no lugar mais bonito, você pode estar na cachoeira de águas mais límpidas do universo, você pode estar rodeado das mais belas flores do campo, você pode estar no mais bonito pomar que já existiu sobre a face da terra, você não será feliz sozinho. Porque Deus não nos fez para sermos sozinhos. Só que, depois que a gente, lá em Adão, interiorizou o mal dentro de nós viramos as costas para a humanidade. Você pode ler aí na sua Bíblia, ó. Lá no versículo 23, Adão diz assim, ó, depois que Deus faz a sua companhia, faz a sua humanidade, faz o seu espelho, ele diz assim no versículo 23, esta sim, opa, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher porque foi tirada de mim, é parte de mim. Por que está aí esse texto? Parte de mim, porque o ser humano só é completo na humanidade. Pode se sintonizar com a mais pura natureza, no mais alto céu, ele só é completo quando se relaciona com outro ser humano. Versículo 23. Aí, você vê lá depois da queda. Você vê lá depois da queda, lá em Gênesis, no capítulo 3. Lá, o verso 8 que nós falamos semana passada. O homem estava lá escondido. Depois que interiorizou o mal, depois que comeu do fruto proibido. Cadê você, Adão? Diz Deus. É Adão lá na moita, né? Cadê você, Adão? Estou escondido. Mas por que você está escondido? Porque eu estava nu. Mas quem falou que você estava nu? Você comeu do que eu falei para não comer? Eu não. Aquela lá que tu me destes. Mas o pecado faz isso. Faz a gente olhar o outro como alguém que nos agride, como alguém que nos derruba. Se antes da queda, ou no princípio de todas as coisas, ou no plano original de Deus, ele diz, gente minha, carne minha, parte minha, depois que o homem se volta contra Deus, ele diz, aquela que o Senhor me deu, já está fora de mim, já não é mais gente minha, eu já estou sozinho. Eu precisava dar esse pano de fundo, porque não é bom que o homem esteja só, não é bom que as famílias estejam sós. E quando nós casamos, nós nos tornamos uma só carne. Quando nós temos os nossos filhos, nós nos tornamos uma família. E as famílias hoje têm se tornado o seu auto-refúgio, têm se tornado a sua auto-presença, têm se tornado a sua ilha para si mesmo e se isolado dos relacionamentos. Por que não é bom que a família esteja só? Porque nós não fomos feitos para ficarmos sozinhos. Primeiro, porque nós não somos bons suficientes para ficarmos sozinhos. E segundo, que esse estigma de ficar sozinho dá uma depressão lascada. Inclusive entre família. Ah, mas eu não estou sozinho, eu tenho meu marido, tenho meus filhos, eu tenho minha esposa, tenho meus filhos, tenho minhas filhas. Dá uma depressão lascada porque o ser humano é feito para se relacionar.
E pensando sobre famílias, o Senhor fez a comunidade dizendo, não é bom que o homem esteja só. E lá no Novo Testamento ele diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estou presente. É um grande desafio educarmos os nossos filhos. Há um estigma de perfeição hoje, de filhos perfeitos, filhas perfeitas, estudiosos, estudiosas, dedicados, dedicadas, que falem inglês, francês, alemão, como é que é aquela outra língua lá? Mandarim. E tudo isso vai desenvolvendo uma pressão sobre as famílias, principalmente nas famílias que se isolam, onde o estigma do fracasso começa a reinar na casa. A proposta do Evangelho é não se isole. O convite para as famílias da PIB Botucatu é pense laranja. Pense, tá doido, pastor? O senhor estava falando de maçã, de coisa, e agora pense laranja? Pense laranja. As famílias precisam pensar laranja. Existem 2 cores matriz. Ou primárias, perdão. O vermelho e o amarelo. O vermelho representa o amor da família. O vermelho representa o aconchego do lar. O vermelho representa a paixão. Pai com pai com a mãe, mãe com os filhos, filhos com os pais, o amor. O amarelo representa a luz do Evangelho. O amarelo representa a mensagem do Evangelho. O amarelo representa da onde emana a mensagem do Evangelho, do corpo vivo do Cristo, da igreja pela qual ele morreu e qual as portas do inferno jamais vão prevalecer. Aqui eu não estou falando da instituição, aqui eu não estou falando da religião, aqui eu estou falando de uma comunidade que se relaciona como uma comunidade viva, representada pela cor amarela. Quando nós encontramos o amor da família e quando nós juntamos a comunidade viva, nós temos o laranja. Você pai, você mãe, você que pertence a uma família, é muito importante, propositadamente, você impulsionar o seu filho para que ele se relacione com alguém. Primeiro porque, nós já dissemos isso e eu não vou me contradizer, a primeira e a maior influência sobre a vida dos nossos filhos é dos pais. Ok, não estou retirando isso, mas o que eu quero dizer é que você pai, você mãe, eu pai, nós não seremos as únicas influências de adultos na vida dos nossos filhos. Terão outras pessoas que vão influenciar os nossos filhos. A pergunta que eu faço para você essa noite, quem é? Quem é? Ou quem são? Você já pensou em ter a conversa com seu filho ou com sua filha, olho no olho e dizer assim, quando o papai ou quando a mãe não estiver, está vendo aquela pessoa ali? Pode confiar nela. Nós temos isso hoje. Você tem isso hoje. Quando o papai e a mamãe não estiver, está vendo aquele amigo do papai ali? Está vendo aquela amiga da mamãe ali? Então é com ela que você vai conversar. Será que nós temos famílias cujo qual nós podemos deixar os nossos filhos, que nós vamos saber que eles vão receber a mesma educação que nós damos a eles, e nós podemos viajar ou ir para uma programação a sós como casal, tranquilamente, porque aquele casal de amigos e irmãos vão cuidar dos nossos filhos como se fôssemos nós cuidando. Nós temos isso hoje? Você tem isso hoje? Por mais saudável que seja o lar, por mais equilibrado que seja o lar, por mais competente que seja o pai e a mãe, jamais uma família será capaz de criar um filho saudável sozinha. Por quê? Porque existe um princípio bíblico que diz, não é bom que o homem esteja só, e não é bom que as famílias
estejam sozinhas. Quando Deus faz Eva para Adão, Ele está dizendo, precisa de alguém que corresponda a Ele. Nós precisamos de pessoas que correspondam às nossas perspectivas. Nós não precisamos de pessoas que ficam nos dizendo o que é certo e o que é errado o tempo todo. Nós não precisamos de pessoas que vão ficar apontando os erros dos nossos filhos, mas nós precisamos criar um relacionamento tal em que as pessoas que estão à nossa volta podem dar bronca nos nossos filhos e a gente não vai ficar magoado. Por quê? Porque existe um amor da família com o amor da comunidade, e a comunidade caminha no laranja. Nós precisamos, propositadamente, abrir as nossas casas para os relacionamentos com outras famílias. Nós precisamos incluir os nossos filhos numa comunidade que anuncia o Cristo vivo, para que eles cresçam, vejam e aprendam. O caminho que eles devem seguir, o caminho que eles devem andar. Busque parcerias propositais. Quem é parceira da sua família hoje, na educação dos seus filhos? Quem que é a parceira da sua família hoje, na inspiração de vida dos seus filhos e vossas filhas? A escola? A turma do inglês? Aqui eu vou fazer uma meia-culpa. Se a resposta não for a comunidade, tem algo errado na igreja. Se a comunidade não for essa luz, aqui a luz amarela, que impulsiona os nossos filhos para cá, e se a nossa família não for a luz vermelha que impulsiona os nossos filhos para lá, eles vão ser impulsionados para algum lado. Você pode ter certeza disso. Para que lado que você está impulsionando? A pergunta para nós como igreja, para que lado nós temos impulsionado os nossos filhos? E a nossa pergunta, para nós como pais, para onde nós temos impulsionado os nossos filhos? Por isolamento? Para o tempo a sós? Que é muito importante. Eu não estou dizendo que tempo a sós em família não é saudável. Eu estou dizendo que uma vida a sós em família é muito nocivo, é prejudicial. A família está doente. Porque é nesse relacionamento que os nossos filhos aprendem o que é comunidade, o que é relacionamento, o que é dividir, o que é brincar, o que é saber onde é a hora, o momento. O limite de onde elas podem brincar. Eu fiquei muito feliz, porque uma mãe veio falar assim para mim, ô pastor, o meu filhinho queria muito ir tocar bateria. Mas não foi. Eu falei, limites. A comunidade está inspirando. Meu filho Daniel, quarta-feira, acordou assim, quarta-feira é meu dia preferido. Eu falei, por quê? A Fabiana falou, por quê? Ele falou assim, porque tem educação física na escola e PG à noite. No PG passado, dos pais com filhos pequenos, nós comemoramos o aniversário de uma filha de uma das nossas irmãs. Eu falei, cara, que massa isso. A gente está fazendo aniversário no PG, daqui a pouco. Estão fazendo, o que mais, Fernando? Você está rindo. Mas relacionamento. Daqui a pouco um vai dormir na casa do outro. Daqui a pouco já estamos juntando panela.
É isso. Vínculo. A cor laranja começa a inundar o coração da igreja. Não é bom você ficar sozinho na sua casa com sua família. Eu louvo a Deus porque hoje, quando eu vi o tempo, eu falei, moiou. Porque quando chovia lá em Taubaté, a galera já, vai chover, não vou nem. Eu falei, Senhor, e fiquei orando lá à tarde no escritório. E falei, Senhor, né? Enfim, o Senhor é o dono da igreja. E, poxa, vim chegando, gente chegando. Falei, que bom, Senhor. É o do Espírito que o Senhor está fazendo nesse negócio aqui. Perdão pelo negócio. O negócio é nessa parada aqui que é a igreja. Muito obrigado, Senhor. O Senhor tem trazido pessoas. O Senhor tem colocado jovens. O Senhor tem colocado casais. O Senhor tem nos dado crianças. A pergunta que eu me faço é, o que nós estamos fazendo com tudo isso? Por isso que hoje eu trago essa reflexão para nós como pais. O que nós estamos fazendo com os nossos filhos? O que nós estamos fazendo diante desse movimento do Espírito que está acontecendo na nossa comunidade? O que nós estamos fazendo? Não é bom que você fique sozinho. É projeto de Deus, relacionamentos. Lembra do livro de Gênesis? Estava tudo um caos. Deus organizou a parada toda. E como coroa da criação, Ele fez a gente. Para que a gente fosse um propagador, uma propagadora dessa organização no caos. E a organização no caos significa as famílias estão perdidas, as famílias estão se perdendo, as famílias estão adoecendo, os filhos estão se perdendo. Aí eu quero voltar à primeira pregação que eu fiz sobre família. Dado uma pesquisa, né? Dados da Universidade da Família. Crianças do ensino fundamental, cristãs, 80% delas na idade universitária, diz a pesquisa, que vão se afastar da igreja, e não somente da igreja, mas também da fé. E qual foi a nossa resposta? Não, Senhor. Em nome de Jesus, não. Porque esse caos não vai chegar na nossa família. Amém ou não amém? Amém, né? Esse caos não vai chegar na nossa família. Você sabe por quê? Porque nós queremos, Senhor, ser o seu telós para a nossa casa. Nós queremos ser a tua imagem e semelhança. E nós vamos inspirar os nossos filhos de como é bom se relacionar com o diferente, com o que tem menos, com o que tem mais, com o mais alto, com o mais baixo, com o que mora lá, com o que mora acolá. A comunidade é esse mix de gente. E os nossos filhos, vendo a gente se relacionar como família também, os nossos filhos vão ser impulsionados pelo Espírito a dizer: Deus é comunidade, Deus é relacionamento. Meus pais se relacionavam, eu me relaciono, e que meus filhos se relacionem, que meus netos se relacionem, que meus bisnetos se relacionem, porque Deus é relacionamento. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. E eu quero concluir. Eu quero concluir dizendo algumas coisas para vocês. Primeiro, amplie o seu ciclo de relacionamentos propositadamente. Não fique esperando, eu vou orar para o Espírito Santo colocar uns amigos, né, para que Deus fale ao meu coração. Meu irmão, minha irmã, se relacione. Se deixe relacionar, busque relacionamento, amplie sua rede de relacionamentos. Em segundo, quais são as pessoas que vão influenciar a vida dos seus filhos? Você pode escolher isso. Envolva-se com a comunidade, envolva o seu filho na comunidade. Envolva-se você na comunidade, envolva o seu filho na comunidade. Voltando lá atrás, a pergunta que eu fiz: quantos querem os seus filhos envolvidos com a comunidade? Ajudando no ministério, servindo no ministério, sendo voluntário, sendo voluntária, sendo instrumento de Deus para a vida da comunidade. Amém ou não amém? Quantos querem? Eu quero isso para os meus filhos. Aí a pergunta é: o quanto eu faço isso? O quanto eu inspiro eles a isso? O quanto eu levo a eles isso?
O quanto você envolve os seus filhos com a comunidade. Não, meu filho está ocupado demais para se preocupar com as coisas da comunidade. Então, nós que estamos aqui no vermelho, começamos a jogar o nosso filho para algum lado, quando a comunidade está ali. Nós temos que empurrar o nosso filho para a comunidade. Eu tenho muita tranquilidade para falar essas coisas, porque quando eu estou dizendo essas coisas, eu não estou falando de religião, eu não estou falando de participar por obrigação, eu não estou falando de peso, eu não estou falando porque tem que ir para a igreja assim, se não for, tá lascado. Vocês sabem que eu não estou dizendo dessas coisas. Eu estou falando de inspirar o filho à vida comunitária. Só inspira quem vive. Só inspira quem é de verdade. Quem não é de verdade só obriga. Não é à toa que muitos filhos de crentes, filhos de pastor, têm se desviado da fé. Por quê? Porque vivem no âmbito da religião. São obrigados a fazer as coisas para Deus, porque senão Deus fica bravo e você não passa no vestibular. Preste atenção, menino. Esse não é Deus, esse não é o Evangelho. Não é isso que Deus quer para nós. E eu quero fazer aqui algumas considerações finais para você ficar com o seu coração em paz. Você vai continuar errando como pai e como mãe. Amém ou não amém? Amém. Nós vamos errar muito. A diferença é que quando você erra sozinho, você se cobra a perfeição e o seu estigma de perfeição está lá no espelho. Então aquele estigma de perfeição te assombra o tempo todo. Quando você está em comunidade, você vê que outras pessoas passam pelas mesmas dificuldades que você. Outros pais estão passando pelos mesmos problemas que você. Outros pais têm experiência que vão poder te ajudar nesse processo que está no seu filho. E daqui a pouco você que está ajudando outros pais. Então, nesse mix de relacionamento e de experiências, a nossa imperfeição se torna um aprendizado. E não uma cobrança, não peso, não fardo. Os seus filhos, os nossos filhos vão continuar errando. Vão dar muita mancada. Vamos tirar esse estigma de perfeição dos nossos filhos? Amém ou não amém? Amém. Mas que nós sejamos capazes de olhar nos olhos deles e dizer assim, filho, vamos aprender com isso. Que sejamos capazes de lhes inspirar o bom caminho. E que o erro não seja o tombo para a morte, mas que seja um joelho ralado para o aprendizado quanto à vida. Fique tranquilo, meu irmão. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Nós precisamos ser essa comunidade que não quer estar sozinho e que não deixa ninguém sozinho. Pessoas precisam ser abraçadas. Tem gente chegando na nossa comunidade que precisa ser acolhido. Que é filho, que é filha, que é pai, que é mãe, precisa ser acolhido. O espírito paternal de Deus precisa cair sobre nós. Precisa estar sobre nós. Para que ninguém se sinta sozinho. Para que ninguém olhe no espelho e se sinta desmotivado, desmotivada. Não é bom que a família esteja só. E a minha oração, para finalizar, a minha oração no Espírito Santo é que Ele inunde os nossos corações. Para que em nome de Jesus, esse espírito maléfico de individualismo, do ser e da família caia por terra em nome de Jesus. Isso não pertence ao povo de Deus. Isso não pertence aos que são do reino. E que Deus ministre a nós relacionamentos. E que haja relacionamentos. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos cantar essa canção. Que o dom de amar entre nas nossas vidas. Que o dom do amor entre nas nossas vidas. Que nos faça olhar um para o outro. Que nos faça olhar para os nossos filhos. Que nos faça olhar para a igreja. E andarmos na cor laranja. Por amor. Porque Ele é amor. Nos amou. E continua amando. Amém.